a vida de Francisco de Assis. Eu conto naquele meu livro, né, que o próprio nome do livro é O que eu contaria se fosse Francisco de Assis. Eu realizei uma pesquisa muito grande, né? Agradecido por poder fazer essa pesquisa em projeções astrais lúcidas, né, percorrendo todos aqueles lugares da região e descobrindo muita coisa maravilhosa, né? Revendo a história. Isso foi muito importante na minha vida, né? Tanto que o livro eu escrevi a lápis em uma semana, sem parar, direto. Foi muito bom. Mas, principalmente, pelas experiências que eu pude ter na região. E eu fico impressionado com o fato de a nossa falta de percepção, né? Nós não nos investimos em fazer um crescimento individual, um crescimento que transcenda essas coisas que a gente tem, né? Porque nós precisamos constituir coisas, ter bens. Eu acho que é importante você ter conforto, né? Você trabalhar para ter conforto. Vou melhorar isso, trabalhar honestamente para ter conforto. E conseguir produzir para si mesmo o conhecimento que está aqui, né? Uma das coisas que a gente não tem muita percepção, por conta da sequencialidade desse corpo físico, é que o tempo não existe, né? Isso é uma criação nossa, nós somos o máximo para fazer essas criações. Então, eu acredito que nós ficamos até tentando inventar uma máquina do tempo, né? Porque a gente transita num espaço sequencial, mas num espaço em que não existe tempo, você pode verificar todas as coisas que estão à sua volta com maior ou menor nitidez. Mas aquelas coisas que foram um marco muito forte na humanidade, que muitas pessoas foram atingidas, você vai enxergar com grande nitidez, né? Então, algumas figuras que marcaram a história do mundo, né, elas tinham uma força e um poder que se propaga, né, continua, a história da pessoa continua, né, e ela continua de um jeito ou de outro. Continua, muitas vezes, fazendo a história que ela começou em uma vida passar para outra, né, e ajustando as coisas que ela já conhece e que a maioria de nós perde, né, no nascimento e na morte. E nessa coisa toda, andando ali naquela região de Gúbio, naquelas regiões vizinhas, eu fiquei impressionado, porque fazendo muitas projeções astrais, rabiscando papel, fazendo muito desenho, né? E eu penso que até eu faço isso porque eu sou isso, né? Cada um só faz o que é, não dá para fazer o que você não é. É cansativo você fazer o que você não é. E eu, fazendo isso, anotando, quando eu estava presente no local, aí, além de você conseguir vivenciar através de uma projeção astral, o contato do próprio ambiente te traz uma riqueza de informações que é impressionante, é muito impressionante. E por isso que muitas vezes eu falo, né, falo de várias figuras, né, e tem até coisas escritas sobre cada um, que eu acho que é muito importante para nós. Pessoas que somaram, que trouxeram algum conhecimento, alguma coisa que pode nos libertar, né, que isso é fundamental. E foram figuras que muitas vezes tiveram que fazer um caminho todo tortuoso, né, todo cheio de meandros, parecendo um rio já antigo, porque você não consegue levar para as pessoas as coisas diretamente claras, porque você vai ter problema, né? Sempre a gente tem problema. E eu creio que essa coisa de ter feito esse trabalho, de ter feito muitas projeções astrais na região,
foi uma coisa positiva na minha vida, né? E tem sido. Cada vez eu acho um local e alguém, né, para rever, estudar e aprender. Sempre a gente está aprendendo, né? Você aprende com aqueles que fizeram, aprende com a sua própria história, né? Aprende com as pessoas que trazem alguma riqueza, e sempre isso, né? E no final das contas, quando você for fechar lá a sua cadernetinha, né, para fazer qual foi o saldo aqui, positivo e negativo, é bacana que você tenha se esforçado. É muito bacana. E eu tendo a experiência de, em cada cantinho que Francisco andou, e do jeito que ele andou, né? Do jeito que ele andou, subindo o Monte Tsubásio a pé, né? Descendo, né? Foi assim uma coisa, uma história maravilhosa. E aí você vê que ele era muito forte, que é a força que cada um de nós tem que ter para fazer esse mundo melhor. Se você imaginar que você pode aumentar a tua potência umas 100 vezes do que você faz, sair da área de sombra da preguiça, da inanição, da inércia, né? Porque a gente vai do jeito que vai mesmo, né? E criar um rumo forte, bem definido, você muda a sua vida, né? E eu sempre digo que a gente tem que fazer um esforço para mudar o mundo, colocar toda a energia para mudar o mundo. Se você não conseguir mudar o mundo, pelo menos você muda você, porque a energia aplicada vai valer a pena, né?